5:05. Horário de Brasília. Coronavírus. Atenção. Se você está com sintomas de gripe, fique em casa por 14 dias e siga as orientações do Ministério da Saúde para o isolamento domiciliar. Só procure um hospital de referência se estiver com falta de ar. Dúvidas? Ligue 136 ou acesse saude.gov.br/coronavírus. Quer saber mais? Baixe o aplicativo Coronavírus SUS. Ministério da Saúde. Governo Federal. The number one streaming in Brazil. Master Web Rádio. Chegou o jeito mais barato de ficar bem informado e se divertir. Promoção assinou, ganhou do Jornal da Cidade. Faça uma assinatura digital do Jornal da Cidade e ganhe 2 ingressos para assistir qualquer sessão de cinema no Cinterplex. Receba todo dia o Jornal da Cidade em formato digital por e-mail ou WhatsApp. Tudo isso por apenas R$30 por trimestre. Assine já. 35 3722 2560 ou WhatsApp 35 99173 4224. Pro vírus da gripe não dê moleza não. Aí meu irmão, se cuide, lava a mão. Tá na escola, tá na festa, tá no rodeio, deu um chão. Prevenção, lava a mão. Tá no campo, tá na tropa, na montanha, tá na lida. Prevenção, lava a mão. Pro vírus da gripe não dê moleza não. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Master Web Rádio. Pela boca segue sempre o que diz o coração. Deixa que diga, que pense, que fale. Se a palavra é boa, o que vale é a intenção. Língua solta, boca boa, tá na hora de falar. A gente passa a palavra pra ideia começar. Quarta-feira, 19 de agosto de 2020, estamos chegando pela Master Web Rádio, eu e o China, para mais uma edição do nosso Boca Boa. É isso aí, Ademir Batista, como tem passado? Tudo bem, maravilhosamente bem. E você, Silas Lafayette? Dormiu bem? Bem, tudo jóia. Sonhou comigo? Olha, se eu sonhei, eu não me lembro. Você me desculpe, mas eu não tive esta oportunidade, né? Não vou dizer nem privilégio, nem desprazer, entendeu? Você viu que eu quis contornar, mas você complicou todo lado aí, Silas Lafayette. Então tá bom, estamos chegando pela Master Web Rádio. Hoje nós vamos bater um papo com um dos maiores consultores de empresas. Foi considerado em 2019 o melhor coaching de comunicação do Brasil, Simon Hill. Estamos ao vivo! Sim, estamos ao vivo já no Facebook, facebook.com/masterwebradio oficial, também no site masterwebradio.com.br, e você nos ouve pelo seu celular, tablet ou iPad através do aplicativo Radiosnet. É isso aí, senhoras e senhores, eu não vou perder tempo porque hoje ele ainda tem um monte de empresa para atender. Depois eu dou os recados. Quero agradecer ao Paulo Molinari, presidente da TV Poços, dono da Cristais São Marcos, que esteve aqui ontem com a gente batendo um papo. Grande Marambinha, Paulo Molinari, um abraço, obrigado pela participação. Senhoras e senhores, com muito prazer recebemos nos estúdios da Master Web Rádio. Aqui na Avenida Santo Antônio, número 200, 10º andar do Enterprise, salas 1002 e 1004. Senhoras e senhores, conosco Simon Hill. Seja bem-vindo, Simon. Obrigado pela presença. Eu que agradeço, Silas. É um prazer. Já fazia tempo que a gente estava tentando programar, encontrar essa oportunidade. Mas a agenda é complicada, hein, Simon? A agenda é complicada. Muita necessidade nesse ano, um ano atípico, né? O ano de 2020. Mas conseguimos, né, hoje esse nosso bate-papo. Para mim vai ser um prazer estar aqui com você, com China e também com os ouvintes do Boca Boa. É isso aí. Simon, quanto tempo já trabalhando como consultor de empresas? Desde 2008, né? Em outubro eu completo 12 anos nessa atividade. Ô Simon, você tem livro escrito, né? Sim, sim. Como chama? O mais recente é a Comunicação no Ambiente de Trabalho, onde eu aponto 6 competências essenciais para um profissional hoje atingir a alta performance dentro das organizações. Esse livro ele foi direcionado, né, especificamente para o ambiente de trabalho, o mundo corporativo, e tem também os outros livros que trabalham a comunicação como uma forma, né, vamos dizer assim, uma forma geral, né, tanto nas relações interpessoais, de família, e principalmente na parte, vamos dizer assim, interpessoal. Simon, como é que
que as empresas estão passando nessa pandemia? Silas, eu tenho observado o seguinte, as empresas que já estavam com a corda no pescoço, ou sem nenhum tipo de preparação, sem nenhum tipo de controle, né, dificuldades ali nos seus processos, estas empresas o Covid só empurrou. Elas já estavam na tábua da beirada, como a gente diz, né? Então o Covid simplesmente deu um empurrãozinho. Aquelas empresas que ainda tinham um sistema de vendas bem definido, que havia ali um processo de trabalho, uma metodologia, havia gestão de pessoas, gestão de finanças, essas estão conseguindo segurar as pontas aí. Eu acredito que vão ser as empresas que vão sair na frente assim que essa pandemia se encerrar. Eu vou fazer uma propaganda aqui, se me permite a direção da emissora. O Magazine Luiza, por exemplo, tinha acabado de fazer uma negociação, estava com bilhões em caixa. Ele foi uma empresa que agiu incorretamente? Silas, eu não acompanhei diretamente este caso. Eu não sei te dizer, né, quais foram aí as diretivas, né, as tratativas para os problemas que eles adotaram lá. Mas o que a gente nota, né? Empresas de grande porte são as primeiras que sofrem o impacto. Aqui na nossa região, por exemplo, a gente teve empresas que 4.000 demissões aqui em Poços. Optaram por fazer demissões. Essas demissões, é importante lembrar que não querem, né, isso não significa, não quer dizer, um rompimento definitivo do contrato de trabalho. Pode ser que assim que a situação se normalizar, essas pessoas que, né, foram arremessadas, por assim dizer, no mercado de trabalho, vão ser aquelas que também vão ser contratadas novamente. O que a gente tem que ter em mente, né? As empresas precisaram tomar decisões rápidas e, vamos lá, os empresários, de modo geral, eles são lentos na tomada de decisão, principalmente o empresário sul-mineiro. O mineiro, né, de um modo geral, né? Infelizmente, né? Que é típico do mineiro, fica pensando e aí o tempo passa. Mas uma coisa que eu noto no empresário sul-mineiro é essa dificuldade mesmo. Ele resiste muito à mudança. E às vezes a mudança exige que a gente tome, né, a decisão de uma forma mais rápida, de uma forma mais pontual, mais precisa. E aí é onde começam a surgir situações como essa, 4.000 demissões, por exemplo. Por que isso chegou a esse ponto? Talvez aquela falha organizacional já de um bom tempo. Eu citei algumas aqui, né, mas pode ser gestão de fluxo de caixa, pode ser de repente falta de estratégia de marketing, que é uma coisa que parece um absurdo, mas ainda hoje muitos empresários veem, né, investimento em marketing como despesa. Eles não entenderam ainda que marketing é um funcionário que você tem na sua empresa, um funcionário caro que precisa ser bem pago para que ele dê resultado. Então aí a gente começa a observar, né, a empresa que já tinha dificuldade com esses processos começou agora a sentir, por assim dizer, o peso dessa falta de experiência, dessa inépcia na gestão. A internet, que muitos tinham contra, até igrejas, hoje a igreja está pregando online. Isso veio para mudar? Vai ser um novo rumo daqui para frente? Eu acredito que sim, né? Não vai substituir o presencial, né? Porque a espécie humana, por ser gregária, né, a gente precisa do contato humano. Mas boa parte das atividades agora tende a ser feita apenas mesmo pelo virtual, né? A gente observa também, conversando com as pessoas, né? Você citou o exemplo de cultos que são realizados, né, através de plataformas como Zoom, Google Meet e outros meios de comunicação online. Muitas pessoas estão dizendo o seguinte: olha, antes coisas que eu não conseguia observar e acompanhar, eu estou conseguindo fazer pelo culto online. Eu estou prestando mais atenção. Aquele meu familiar que não tinha disposição de sair de casa para ir até a igreja, agora ele está sentando para assistir. Então a gente vê também um lado positivo disso. É claro, né, que mudou todo o formato, né? Mas daqui para frente isso tende a permanecer. Vamos dizer assim que é uma tendência que a gente observa daqui para frente, que as pessoas consumam mais pelo digital. Ô, Simon, você foi considerado em 2019 um dos melhores coaches do Brasil em comunicação. Como é que é isso para você? Aumentou a responsabilidade, né? Foi uma pesquisa realizada, não foi uma votação, isso é importante, foi uma pesquisa realizada com critérios científicos, observando o quê? Tempo de atuação no mercado, eu sou coach desde 2012, certificação internacional, segundo critério, produção intelectual no assunto, então aí os 5 livros pesou bastante, a metodologia exclusiva, eficácia do método e um detalhe fundamental que muita gente se esquece, né? Horas de atendimento pagas. Por quê?
Às vezes o sujeito trabalha no RH de uma empresa e ele escolhe fazer uma certificação em coaching. Tô querendo fazer um curso? E o que tem em voga? Aí ele procura no Google lá, tem curso de coaching. Aí ele vai lá e faz uma formação básica, que é o Life Coaching, por exemplo. Que é o chamado coach pessoal, coach de vida. Nossa, que a gente via doidado aí. Exatamente. Então ele investe num curso, sai de lá com uma certificação. Então ele se diz coach, mas ele volta na segunda-feira para trabalhar no RH da empresa. Ele nunca atendeu como coach. Ele nunca recebeu para ajudar uma pessoa a atingir os seus objetivos. Então, esses 6 critérios, tendo aí o último como as horas de atendimento pagas, somados, o único nome no Brasil foi o meu nome, no campo da comunicação interpessoal. Então a gente vai ter coaches aí de performance, de finanças, coaches para melhorar, por exemplo, o desempenho sexual e por aí vai. Mas a minha atuação... A minha atuação é a comunicação humana. Bacana a gente saber que tem estudo pra tudo, né, tem rapaz? Tem pra tudo, rapaz. Eles dizem, eu nunca vi resultado comprovado. A diferença tua é que você é um coach, mas que vai à empresa, né? Não é só virtual, deixar claro para as pessoas. Que as pessoas falam assim, fulano é coach, é isso, é aquilo, acho que é só virtual. Não, a diferença do Simon, eu posso dizer porque eu conheço o trabalho, é que ele vai até a empresa. Ele é um coach, mas ele vai à empresa prestar o serviço. Exato, que o coach executivo ele tem que ser executado dentro da empresa, né? Apenas a expressão coach que foi criada, que existe, é que tem muitos que a gente só vê em vídeo e você fala, esse é coach. Não, esse aí pode até dar outro nome, mas coach não é. Exatamente. Coach é aquele que vai dentro da empresa e apresenta o resultado. A arte de influenciar pessoas nas organizações. Esse foi o último livro? Não, esse livro ele foi lançado em 2011. Esse livro é o meu 9º livro, na verdade, Eu escrevi alguns livros relacionados à motivação, autoestima, vendas. E aí, em 2011, eu escolhi, por assim dizer, trabalhar o tema da comunicação. E esse foi o primeiro de 5 livros sobre comunicação, mas o 9º livro na carreira. Como influenciar as pessoas das organizações, Simon? O que é isso? Traduz para quem está assistindo a gente e ouvindo. Perfeito. Bom, se você tem a necessidade de alcançar resultados através do trabalho de outras pessoas, você precisa aprender a arte de influenciar pessoas. A gente costuma dizer aqui em Poços de Caldas, que como é uma cidade que tem muitas fontes, fontes de águas, uma cidade linda, maravilhosa, para quem não conhece, tem que vir um dia visitar Poços de Caldas. A liderança, ela também brota de algumas fontes. Ou são os princípios de ação, a experiência que a pessoa tem na função. Segunda fonte da liderança, a orientação moral, capacidade de ser ético, de ser um bom exemplo. Terceira fonte, visão de futuro, a capacidade que a pessoa tem de planejar e executar. E a quarta fonte, a habilidade de influenciar. Em geral, a gente olha para um líder apenas pela capacidade de execução. Ou então a gente diz assim, puxa, esse fulano aqui é um excelente exemplo. Mas ele pode ser um excelente exemplo e um péssimo influenciador. É possível isso acontecer, por quê? Porque a capacidade de criar consenso, de influenciar, é outra das habilidades do líder. Então, se a gente pegar, por exemplo, aí no mundo todo, a gente vai encontrar estes exemplos. Você vai ter pessoas que são muito boas na execução, mas que nunca tiveram crachá de líder. São líderes? Sim, na função em que executam. Mas quando ela precisa, de repente, harmonizar, criar um consenso, resolver um conflito, ela vai enfrentar dificuldade. E nós vivemos numa época em que as pessoas estão muito assim ouriçadas. Elas precisam de alguém que as conduza, que seja de fato um líder que influencia, que acalme, que resolva conflitos para que as pessoas possam atingir resultados. Simon, você acha que a era digital tem facilitado isso ou tem prejudicado? Facilitado ou prejudicado o quê? O estresse das pessoas, a ansiedade? Esse estresse, essa ansiedade. Sem dúvida, sem dúvida. Na graduação de psicologia, eu aprendi sobre a caixa de Skinner. Já ouviu falar disso, China? Caixa de Não Skinner. é estranho esse nome. Eu diria a mesma coisa. É uma caixa em que um psicólogo estudioso colocava um ratinho lá dentro, em estado de privação, então ele deixava o ratinho sem comer e sem beber água, tá certo? Para ele ficar assim bem tensionado, bem pressionado, e aí ele colocava esse ratinho dentro da caixa e lá dentro tinha uma alavanca. Toda vez que ele batia a patinha na alavanca, um mecanismo liberava uma gotinha de água para ele, tá certo? E aí ele aprendia, por assim dizer, ele era condicionado a bater a patinha para cair a água, bater a patinha para cair a água, tá certo?
Certo. A internet é a caixa de Skinner do nosso tempo. A gente fica clicando para obter pequenos resultados. Entendeu a ideia? Então isso condicionou as pessoas a querer as coisas muito rápido, a querer as coisas assim numa velocidade que não é compatível com a realidade. Por isso que a gente vê, por exemplo, jovens na casa de 25, 30 anos, o sujeito já quer ser milionário. Ah, mas eu tô chegando perto dos 30, não atingi nem o meu primeiro milhão. Meu querido, calma, a realidade é outra, você está instalado em outro momento da vida. Pode ser que esse milhão não seja para você na condição que você está trilhando, mas a pessoa está condicionada. Então sim, de alguma forma, o mundo digital tornou isso, vamos dizer assim, mais evidente. Hoje a pessoa está condicionada a ficar dando pequenos cliques para obter aquilo que ela quer, assim como um ratinho na caixa de Skinner. Muito bem. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo comercial e você ficou em 2019 também entre os 5 melhores autores sobre persuasão com uso de gatilhos mentais. O que é isso? Exato, Já você explica aqui no Boca Boa pela Master Web Rádio, hoje batendo papo com consultores de empresas e considerado o melhor coaching do Brasil em 2019, Simon Hill. Aguenta aí, já a gente volta. Namastê, Boca Boa. A rádio que bomba na internet. Master Web Rádio. Master Web Rádio 5:22. Horário de Brasília. Coronavírus. A prevenção é a solução. Ao lavar as mãos com água e sabonete, utilize preferencialmente toalhas de papel descartáveis para secá-las. Caso toalhas de papel descartáveis não estejam disponíveis, use toalhas de pano e não se esqueça de trocá-las quando ficarem molhadas. Cuide-se. Evite a contaminação. Coronavírus. A prevenção é a solução. Master Web Radio, la mejor. Bons Negócios, Jornal dos Negócios, o mais tradicional jornal de classificados de Poços de Caldas. Tem tudo para vender ou comprar. Confira nas bancas a partir de sexta-feira ou no site www.jornaldosnegócios.com.br. Anuncie já. 35 3722 2560 ou WhatsApp 35 99173 4224. Bons Negócios é com o Jornal dos Negócios. Para superar de vez o coronavírus, precisamos manter todos os cuidados. Vamos fortalecer as ações preventivas. Em casa, higienize objetos pessoais, mantenha uma alimentação balanceada e lave bem as mãos com sabão. Cuidados fora de casa. Sempre use máscara. Leve álcool em gel com você. E os cumprimentos só de longe, hein? Cultive hábitos saudáveis e proteja-se. Todo mundo agradece. Câmara Municipal de Poços de Caldas. 60 minutos de músicas, 60 minutos direto. 1 hora só de Master. Segunda a sexta, 1 da tarde. Master Web Rádio. Crianças com suspeita de pneumonia precisam receber o antibiótico o quanto antes na unidade básica de saúde. Quanto mais tarde começar o tratamento, mais difícil é a cura. Se o médico receitar antibiótico para seu filho, é direito dele receber a primeira dose imediata na unidade de saúde. Uma campanha da Pastoral da Criança. Quando o assunto é informática, seja qual for o seu norte, a ProSul tem os melhores caminhos para quem procura assistência técnica, manutenção de notebooks, desktops, impressoras, monitores e no-breaks. Acessórios e suprimentos de informática também são com a ProSul, especialista em entender a necessidade de cada cliente. Em qualquer direção, a ProSul mostra mais que o caminho das pedras, mostra o caminho das teclas. Correia Neto 604, Sala 2, no centro de Poços. 3722-1611. Master Web Rádio. Programa Joia, Boca Boa. Deixa eu mandar um grande abraço aqui pra Fabi, pra Mirelle, pra mim, lá do cartório, todos os funcionários do cartório de registro de imóveis. Uma boa, né, Sam? Muito, muito legais, pessoas ótimas, um coração enorme, muita competência, muita eficiência. É gente que a gente tem que ter em grande conta, em grande estima. Um grande abraço e um beijo às meninas e também ao pessoal do cartório do primeiro ofício e do segundo ofício. Obrigado, viu, gente? Um grande abraço a todos vocês, obrigado pela audiência. Simon Hill, como eu disse,
persuasão com uso de gatilhos mentais. O que é isso? Isso, vamos lá. No finalzinho da década de 80, um especialista chamado Robert Cialdini, que é um dos autores que foi mencionado nessa pesquisa, né? Ele criou esse termo, gatilhos mentais, que na verdade são as chamadas leis da influência. A lei da reciprocidade, da prova social, a lei da autoridade, da escassez, né? A lei do contexto, né? E aí o que ele fez? Né? Ele fez uma pesquisa acadêmica, muito interessante por sinal, colocou isso em circulação. Então hoje esse termo gatilho mental é aquela chamada chave, né? É aquele estalo que faz com que uma pessoa seja influenciada por outra. Esse livro que você mencionou... Não tem nada a ver com linguagem subliminar, né? Não, de forma alguma. De forma alguma. Ele explica no livro dele, inclusive, que quando você está, por exemplo, numa rodoviária, no aeroporto, né? E a pessoa te entrega um brinde, logo em seguida ela pede uma ajuda para a causa dela, é a aplicação da lei da reciprocidade. Né? Quem trabalha com propaganda sabe quando o sujeito fala assim, olha, é a última unidade. Ou você leva agora ou você ficou sem. Lei da escassez. Então o que ele fez? Ele documentou aquilo que ele observava, que persuasores, desde indivíduos um a um como empresas, utilizavam para poder convencer os outros do ponto de vista deles. Então o termo gatilho mental, quem falar de gatilho mental tem que se recorrer a Robert Cialdini. E aí o que aconteceu? No ano passado, a equipe da Hotmart Brasil, que é a maior intermediadora de infoprodutos da América Latina, fez uma pesquisa e publicou aí quais seriam os 5 melhores livros sobre convencimento, sobre persuasão com o uso de gatilhos mentais. E o meu livro ficou em primeiro lugar, seguido pelo livro Armas da Persuasão, que é do Robert Cialdini, publicado em 2009. Depois vem QI de Persuasão com Kurt Mortensen, Efeito Gatilho, do Marshall Goldsmith, que é um dos maiores coaches do mundo, e Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas ficou em quinto lugar. O que é interessante nisso, né? Quando eu escrevi o livro A Arte de Influenciar Pessoas, eu gostaria muito, pensava, sonhava, puxa, um dia esse livro aqui ele vai ser famoso. Então, ano passado eu tive essa honra, esse privilégio de ver o meu livro entre os livros dos papas, por assim dizer, no mundo, quando o assunto é comunicação, persuasão, influência. O ponto positivo, o meu livro foi escrito em língua portuguesa. Enquanto os outros livros tratam apenas da parte acadêmica e científica, ou aquela visão assim um pouco até romântica, do como fazer amigos e influenciar pessoas, que a gente tem que lembrar que é um livro da década de 30 do século passado, muita coisa já mudou. O meu livro ele consegue dizer como é que a gente faz para ser uma pessoa agradável, carismática, exercer a influência sem, de fato, que você precise, por assim dizer, ter feito um curso sobre isso. Por que tem gente que é persuasivo, influente de graça? Aquela pessoa que você tem contato, ela é extremamente agradável. Então, no livro A Arte de Influenciar Pessoas, eu fiz questão de documentar isso. Essa habilidade que muitas vezes é natural, mas que tem aspectos que podem ser padronizados, identificados e repetidos. Por isso o tema arte. A palavra arte vem do grego tekne, que significa aquilo que tem princípios e pode ser compartilhado. A arte de influenciar pessoas é isso. Você quer fazer alguma pergunta, Gino? Não. Depois eu vou mandar um abraço aqui pro pessoal que tá acompanhando a nossa live aqui. Ô Simon, nessa arte de influenciar pessoas, vamos levar pro campo, para quem tá assistindo a gente, pro empresário que tá assistindo, como levar isso pra área empresarial? Perfeito. Primeira coisa, a gente tem que saber tanto para grande como a pequena empresa que está acompanhando a gente. A gente tem que saber qual é a missão, visão, valores dessa organização e como usar a arte de influenciar pessoas para tirar os valores da parede e colocar no coração dos funcionários. Dentro de uma organização, o meu trabalho como consultor de empresas é este, ensinar os líderes das organizações a viver aquilo que os diretores, os fundadores da empresa traçaram como um caminho. Então existe em toda a organização uma finalidade, Por que ela foi fundada, por que ela foi criada, o que realmente aquela empresa precisa fazer. A arte de influenciar pessoas, ela entra dentro das organizações ajudando de fato para que os líderes, nos escalões aí de baixo, consigam atingir aquilo que os fundadores, os diretores, os investidores da empresa querem. Então, quando a gente tem, por exemplo, uma empresa que tem lá um fundador, às vezes já por 50, 60 anos, e ele precisa transferir para os níveis de baixo aquilo que ele quer, a arte de influenciar pessoas entra aí.
Quando você tem um líder de seção, um gerente de área, e ele precisa ensinar as equipes a fazer aquilo que a empresa espera de acordo com a sua estratégia, a arte de influenciar pessoas entra aí. Ô Simon, das grandes empresas do mundo, as grandes marcas, vamos dizer assim, quais as que praticam isso? Se você pegar, por exemplo, a Apple, ela tem um sistema de Steve Jobs, sabia, rapaz, que ele ia citar. Não sei porquê, mas me apareceu a Apple na cabeça. É porque ela é uma marca que ela viveu aquilo que o seu fundador esperava que ela vivesse, né? Então ele tem aí um histórico muito grande, né? Mesmo depois da morte dele, as coisas continuam sendo feitas como aquilo que ele queria que fosse feito, né? Era uma marca que conseguiu agregar valor, né, aos seus produtos, aos seus serviços, encontrou um mercado muito lucrativo, criou um mercado muito lucrativo. Tanto é que mesmo após a morte dele, as pessoas não pararam de comprar iPhone, iPad e por aí vai, né? As ações da Apple continuam subindo. Você quer saber se um líder ele é de fato influente? Observe o seguinte: depois da morte dele, os princípios dele permaneceram ou morreram com ele? Vamos pegar um exemplo, Moisés. Até hoje tem gente seguindo aquilo que ele registrou no Pentateuco, na Torá. Se você pegar, por exemplo, aí, Jesus Cristo, a mesma coisa. Se você pegar qualquer líder de uma grande nação, que mesmo após a sua morte, os seus princípios continuam a ser seguidos, ele teve a influência. E é claro, trazendo para o meio empresarial, a gente pode falar assim, Steve Jobs é um sujeito que conseguiu mudar uma cultura. E mesmo após a sua morte, as pessoas continuam seguindo aquilo que ele havia criado ou previsto. Foi um grande líder, né? Sem dúvida, e muito influente. Esse é o ponto. E não, até hoje, tudo que você vê de Steve Jobs, as pessoas procuram seguir. E era um mala, um mala, né? Tratava mal as pessoas, mas extremamente influente. Diferentemente do Bill Gates da Microsoft, que teve a ideia do PC. Enquanto o computador mesmo, quem criou, foi Steve Jobs. Né? O PC, o que o Bill Gates fez, que é outro grande líder que eu vejo. Sim. Se ele fez o seguinte, ele falou, bom, enquanto ele vai vender para rico, eu preciso vender para pobre. Eu vou pegar um outro mercado. E criou o famoso PC. E olha que coisa bacana, né, o Silas, esse exemplo que você trouxe, ele é muito interessante. Quando a gente fala de inovação, tem 3 formas da gente inovar. Ou a gente resolve um problema, ou a gente agrega valor, certo? Ou a gente melhora um processo. Enquanto Steve Jobs agregava valor, então ele colocava de repente muita tecnologia embarcada num pequeno aparelho, né? O Bill Gates fez o quê? Eu vou resolver um problema. Eu quero colocar um computador na mão ou na mesa de cada pessoa no planeta. Ele resolveu um problema que era o acesso à informação, né? Então a inovação ela surge aí, a influência vem muito disso também, dessa capacidade de inovar, de melhorar um processo, de agregar valor. E, é claro, né, em termos mais simples, mais comuns, resolver um problema, né? Tanto um problema do pobre quanto do rico, né? Foi essa grande sacada do Bill Gates. Outro grande empresário que eu vejo, não sei se serve de exemplo, Warren Buffett, que é um dos maiores investidores do mundo. Sim, sem dúvida, né? Uma pessoa com um estilo de investimento muito influente, amigo pessoal, inclusive, do Bill Gates. São os maiores doadores do mundo, né? Todo o patrimônio deles já está doado. E não esqueçam, e meu amigo também. Parça. Só estou esperando liberar a ida, né, até o United States of America e estaremos juntos no churrasco. Exato. Eu falo assim, às vezes a gente cita empresas como Coca-Cola, essas grandes que nós estamos seguindo. A Coca-Cola, por exemplo, é uma empresa que, em termos de marketing, falando de publicidade e propaganda, que é uma área que a gente trabalha, é uma empresa que mesmo na época pior, na maior crise, é a maior investidora. Porque ela precisa intensificar a marca dela. E às vezes é difícil você explicar isso para um cliente, né? Para uma empresa. Olha que interessante, tem momentos de crise é que a gente precisa de mais marketing. Porque é exatamente nesse momento que a gente não pode deixar o cliente da gente esquecer que a gente existe. Não é isso? Então, apesar de... Vamos pegar o exemplo, né, dessa crise do coronavírus, que a gente está passando por ela, né, esse período de pandemia. Muitas organizações começaram a entender que rede social é importante para fazer promoção, mas que não substitui a mídia convencional. Muitas organizações entenderam, olha, realmente eu preciso pôr na minha cabeça que marketing é um funcionário, apesar de caro, ele dá resultado.
né? E aí elas começaram de fato, né, a se mexer nesse sentido, né? Começaram a entender essa necessidade enorme que existe de permanecer na cabeça do cliente, reforçar posicionamento de mercado, encontrar um segmento, um nicho, encontrar o seu cliente ideal, né, que no mundo digital a gente chama de persona. Então hoje eu vejo que esse chacoalhão que o coronavírus deu aí no mundo serviu para muitos empresários, para que essa ficha caísse. Ele falasse assim, de fato, eu preciso rever a gestão do meu negócio, rever a maneira como eu quero atender os meus clientes, né? Simon, você acha que essa pandemia, a gente costuma brincar entre nós aqui, que quem é bom, quem vai continuar sendo tranca, bandido, de tudo quanto é jeito, para não falar palavrão aqui, viu, moçada? Essa pandemia, ela vai separar o joio do trigo? Ah, já separou, né? Já, sabe? Já separou. É o que a gente nota aí, eu posso dizer do meu segmento, né? Eu vi consultorias fecharem. Então vamos pegar um exemplo, né? Uma empresa de consultoria que visa ajudar a gestão sem gestão apareceu, né? E a mesma coisa, vamos pegar um exemplo corriqueiro, né? Que serve para todos. Aquele casamento que já estava em crise, mas que na rotina do dia a dia o casal conseguia esconder, que era só de aparência, agora que todo mundo foi obrigado a ficar em casa pelo menos 90 dias, né? Apareceu os problemas de relacionamento. Empresas que, vamos dizer assim, estavam pedalando e em virtude do coronavírus foram obrigadas a descer da bicicleta, mostraram a sua ineficiência operacional. Então, sem dúvida nenhuma, já separou o joio do trigo, né? Então, assim, empresas que diziam ser, né, boas, mas que havia ali todo um sistema, né, o movimento, o dia a dia, o operacional, escondia os problemas, o coronavírus veio e escancarou isso, abriu, por assim dizer, essa cortina e mostrou os bastidores das empresas. Então quem era bom permaneceu, né? Porque mar calmo não faz marinheiro experiente, e quem era meia boca naufragou. Ô Simon, levando para o campo político, como é que você vê essa pandemia? Está vendo tudo isso? Olha, a doença existe, ela é séria, ela é perigosa, mas em algum momento a gente perdeu o foco dessa questão, né? Então quando você fala assim no campo político, vamos pensar num cenário macro, né? As ideologias começaram a puxar, né? Cada um querendo puxar essa sardinha para o seu lado. Então hoje a gente já não sabe mais em quem acreditar. A gente vive num mundo de fake news. Então aquilo que era de fato, por assim dizer, o problema central, se perdeu por tanta interferência, seja política, socioeconômica, que surgiu em meio a tudo isso. Eu acho que infelizmente a gente agora já não tem mais condições, né, de admitir que foi feito de trouxa lá no começo, né? Porque se a gente for pegar as notícias do final do ano passado para cá, o que a gente vai observar? Já era do conhecimento de muitos, fizeram vista grossa, e aí a gente percebeu o seguinte: os políticos eram incompetentes, a gente só não sabia que era tanto, né? E isso daí ficou assim, evidente, né? Subiu à superfície essa ineficiência. E ainda mais agora num ano eleitoral, que para muitas pessoas faz uma diferença. Eu acho que quem tem, né, essa crença, né, de que os governantes vão resolver as coisas, começou a cair também em si. Fala assim, opa, já não são só esses caras que vão fazer as coisas, eu tenho que fazer a minha parte e acreditar prioritariamente naquele que está lá em cima. O Simon, Demetrios Rossignoli, não, como é que chama aquele filósofo? Demetrios brasileiro, sociólogo? Não me lembro. Ele disse recentemente na Globo News, foi motivo de vídeo que saiu rodando por aí, mas ele disse isso, eu vou dizer o que está lá no site da Globo News, quem quiser, numa entrevista, ele falou assim, que o que mudou na pandemia é que o Brasil no passado vivia uma corrupção glamourosa, Petrobras, milhões. Agora é o baixo clero que está roubando aos poucos, corrupção daqui, é pandemia dali. Democratizou. É triste ouvir isso, Democratizou rapaz. a corrupção, é isso que você quer dizer? Mais ou menos. O comentário dele é nesse sentido. É nesse sentido. Eu não vi esse comentário, né? Mas assim, se saiu da federação, passou para os estados e municípios, infelizmente. Levando para o campo religioso, eu vi uma postagem, pelo amor de Deus, eu sou evangélico e tal, mas eu tenho que dizer o que eu li. Está escrito assim, Jesus Cristo era o cara, o que estraga é o fã-clube dele. Né? Mais ou menos assim. É um meme de internet. É um meme de internet que está rodando por aí. Tá. Levando para o campo religioso, como é que você analisa esse quadro que nós estamos passando? A Bíblia Sagrada, como você citou aí Jesus Cristo,
ele já deu sinais de que no fim dos tempos haveria doenças das mais variadas, falta de escassez de víveres, né? Falta de alimentos, é isso, né? Dificuldades econômicas. Então é um sinal dos tempos em que a gente vive. Quando você disse do fã-clube, né? Muitas das religiões ditas cristãs, elas tentam prever a volta de Cristo. Isso a gente não sabe. O que a gente sabe é que aquilo que ele disse, né? Que foi registrado lá no Evangelho de Mateus, capítulo 24, tinha inclusive essa pergunta como base, né? Os apóstolos que estavam ali com ele falaram assim: Senhor, qual vai ser o sinal do fim dos tempos? E aí ele começou a relatar guerras, dificuldade econômica, escassez de alimentos, doenças. Então quando a gente começa a ver, se a gente pegar um panorama dos últimos 10 anos ou 20 anos, a gente teve aí gripe suína, febre aviária, vaca louca, que é a mais antiga um pouquinho, coronavírus, chikungunya, dengue, né? A gente começa a ver o quê? Que aquela profecia bíblica que saiu, registro bíblico vindo da boca de Cristo, são coisas que estão de fato acontecendo. Então, respondendo essa questão, pegando pelo campo religioso, a gente agora tem que começar a analisar o que é de fato realidade, fato, né? O critério, inclusive, científico é este, quais são os fatos, e começar a raciocinar. Será que a gente está, sim, chegando perto de um momento de cataclisma na humanidade? São perguntas que a gente tem que se fazer. O ponto no que diz respeito à religião, Cristo já orientou. Não só os cristãos, mas a humanidade como um todo. Você precisa só pegar e ler. Ô Simon, para quem está assistindo a gente, eu sei que você trabalha como coach de empresa. O Simon vai ter que sair mais cedo, gente, porque ele tem uma videoconferência daqui a pouco. Sim. Ô Simon, para quem quiser, eu sei que você, além de consultor de empresas, coach, você também dá palestras. Sim. Para quem quiser a palestra, ou quiser entrar em contato com você, como é que tem que fazer? A pessoa pode acessar o meu site, que é o www.simonhill.com.br. Já está no... Sim, simonhill.com.br. Nós vamos deixar no link na nossa página do Facebook, da rádio lá, para quem quiser. E no site a pessoa tem todas as minhas redes sociais lá, tanto o canal do YouTube, como também o Instagram, LinkedIn. Por que eu falo isso, né? Porque o site é o meu centro de informações. Quem quiser conhecer a carreira, conhecer o trabalho, conhecer as redes sociais, as publicações, baixar livros gratuitos, assistir entrevistas. Os livros estão lá? Estão lá. De graça? Dos 23, 18 estão disponíveis, são de domínio público, tá? Então qualquer pessoa que quiser pode acessar o site, baixar os livros que estão lá disponível para download em PDF. Se quiser comprar também, pode clicar lá, tem a página de compra para comprar o livro impresso. Mas ponto-chave, né? Você perguntou das palestras. Hoje eu tenho feito muitas palestras através de ferramentas digitais como o Zoom, Google Meet, para a Secretaria de Educação, Secretaria de Cultura, Secretaria de Saúde, ajudando as pessoas que estão na linha de frente a ter mais inteligência emocional, manter a produtividade nesse momento difícil. E também para organizações, então as empresas que têm aí vendedores espalhados no Brasil inteiro, representantes comerciais que querem fazer das suas reuniões, não só uma reunião de cobrança de resultado, mas de incentivo à meta, mas principalmente uma reunião motivadora com conteúdo, pode entrar em contato comigo que a gente prepara sem problema nenhum, uma participação que vai ajudar a organização a atingir o objetivo dela. E, detalhe, para quem quiser entrar em contato comigo para um trabalho de consultoria ou coach também, o site é o melhor caminho. É o melhor caminho. Certo, Tina? Perfeito. Senhoras e senhores, esse foi o consultor de empresas. Vou repetir, foi considerado o melhor coach do Brasil em 2019, que muito nos honrou com a presença aqui nos estúdios. Ele tem que sair, como eu disse, ele tem clientes para atender. Nós vamos continuar com Boca Boa. Esse foi Simon Hill. Simon, obrigado mais uma vez pela presença. Mas antes de você sair, eu queria que você deixasse uma mensagem de otimismo, porque tem muita gente que eu encontro. Hoje, por exemplo, às vezes a gente encontra alguns na rua Cis, de empresários, os mais antigos, e não, isso vai passar. A moçada mais nova já tá assustada. Moçada mais nova foi me perdoe o erro, viu, gente? A moçada que você encontra já tá meio desesperada. Alguns velhos acreditando mais do que os novos, vai passar, não sei o que, frescura. O que você diria para esse pessoal hoje? Deixa essa mensagem para quem está acompanhando. Certa vez, um padre jesuíta,
ele se viu, né? Ele estava caminhando dentro de uma floresta e aí ele se viu diante de um rio. E aí ele falou assim, como é que eu vou atravessar esse rio? Ele olhou do lado, tinha lá uns pedaços, umas lascas, né, de madeira, cipó. Ele falou assim, eu vou montar uma pequena embarcação para mim. E aí ele montou ali um barquinho, atravessou o rio, remando em cima ali da sua pequena embarcação. Chegou na outra margem, ele falou assim, acho que eu vou carregar esse barquinho comigo, porque vai que eu pego um outro riacho mais à frente. E aí ele pôs esse barquinho nas costas e começou mata adentro. Com o passar do tempo foi ficando difícil de carregar aquele barquinho. Ele foi ficando tão cansado, mas tão cansado, mas tão cansado, que ele acabou pegando no sono, veio a onça e o devorou. A solução do passado pode ser o problema do futuro. Então, se você até então estava carregando aquela canoinha que te salvou no passado, talvez esta crise, né, esse rio que você precisa atravessar agora, ele precisa sim desse barquinho. Mas pode ser que a solução que você tinha no passado seja o seu problema hoje. Então esse nosso bate-papo aqui, eu acho que ele trouxe vários insights de como é que você pode enfrentar as crises do futuro sem ficar preso nos erros do passado, tá bom? Acho que essa é a minha mensagem final nesse nosso bate-papo. Desejo a todos vocês muito sucesso, tanto os ouvintes quanto aqueles que vão acompanhar depois a live, né, no site da Master. E para mim foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Opa! Muito obrigado, Simon Rio. Nós vamos pro intervalo comercial, o Boca Boa continua. Certina? Certinho. Até Valeu. já, gente. Obrigado, Tchau, Simon. Um abraço. Obrigado. É programa para mais de metro. Boca Boa. Master Web Rádio, 5h47. Horário de Brasília. Coronavírus. Atenção! Se você está com sintomas de gripe, fique em casa por 14 dias e siga as orientações do Ministério da Saúde para o isolamento domiciliar. Só procure um hospital de referência se estiver com falta de ar. Dúvidas? Ligue 136 ou acesse saude.gov.br/coronavírus. Quer saber mais? Baixe o aplicativo Coronavírus SUS. Ministério da Saúde, Governo Federal. Master, a número 1. As dores eram muito fortes, eram dores assim absurdas que se pudesse arrancar um braço eu arrancaria. Tive que parar de trabalhar, tive que parar de fazer tudo. Até para tomar um copo de água era muito difícil. Nem isso a gente consegue fazer. Eu estou com chikungunya e ele está com mais de 8 meses. Um simples mosquito pode marcar uma vida. Um simples gesto pode salvar. Elimine os criadouros do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Proteja a vida. Governo Federal. Chegou o jeito mais barato de ficar bem informado e se divertir. Promoção assinou, ganhou do Jornal da Cidade. Faça uma assinatura digital do Jornal da Cidade e ganhe 2 ingressos para assistir qualquer sessão de cinema no Cinterplex. Receba todo dia o Jornal da Cidade em formato digital por e-mail ou WhatsApp. Tudo isso por apenas R$30 por trimestre. Assine já. 35 3722 2560 ou WhatsApp 35 99173 4224. Cola na Master, aqui tem Go Back. Uma viagem no tempo, de segunda a sábado, 7 da manhã. Para superar de vez o coronavírus, precisamos manter todos os cuidados. Vamos fortalecer as ações preventivas. Em casa, higienize objetos pessoais, mantenha uma alimentação balanceada e lave bem as mãos com sabão. Cuidados fora de casa. Sempre use máscara. Leve álcool em gel com você. E os cumprimentos só de longe, hein? Cultive hábitos saudáveis e proteja-se. Todo mundo agradece. Câmara Municipal de Poços de Caldas. ProWay Áudio Produções. ProWay Áudio Produções. Spots comerciais, institucionais, jingles, vinhetas, espera telefônica, áudios para carro de som. ProWay Áudio Produções. Trabalhamos para colocar a sua marca em destaque. Contate hoje mesmo a ProWay Áudio Produções e deixe a criatividade mostrar o seu produto para o mercado. Ligue agora. 3537213734. Ou mande e-mail para prowaystudio@hotmail.com. ProWay Áudio Produções. Qualidade faz diferença.
2 palitos. Boca boa. Voltamos pro último bloco. Último bloco. É o bloco, rapaz. Às vezes sai broco também, não tem problema não. Nossa, mas não pode. Não pode. Muito obrigado mais uma vez ao consultor Simon Hill. Gostou do papo, China? Gente boa, hein, rapaz? Inteligentíssimo, né? Ele já tinha visto, assim, a fisionomia dele não me é estranha, mas passei a conhecer. Ele perguntou depois ali na saída, ficou bom tal? Eu falei, eu até tomo a liberdade de falar que somos suspeitos para falar, porque ele se comunica muito bem, ele dá palestras, ele explica muito claro todas as questões e bem objetivo. Então eu falei, não poderia ser melhor para os nossos queridos ouvintes, né? Exatamente, foi uma verdadeira aula. Ele tá aqui, em 2015 Simon publicou seu método para melhorar a comunicação de líderes e empresários no livro Habilidade com as Pessoas. Em 2019 foi escolhido como o primeiro entre os 5 melhores autores sobre persuasão com uso de gatilhos mentais, ficando à frente de nomes como Robert Cialdini, Marshall Goldsmith, Dale Carnegie. No mesmo ano, uma pesquisa nacional consagrou Simon Hill como o melhor coach de comunicação do Brasil. Quando a gente fala de coach, a gente sempre brinca muito na rua com um amigo, aquele fulano é coach, fulano é... Não, coach é isso daí. É você estudar, tem faculdades, pós-graduação, tem doutorado. E outra, coach é apenas um nome. Coach é aquele que vai dentro da sua empresa e resolve o problema que você está passando. Você é empresário que passa por dificuldade, seja no RH, seja no financeiro, seja em qualquer setor dentro da sua empresa, você contrata um coach desse tipo. Não é aqueles por internet, não. É um coach que vai até a sua empresa, reúne com os seus funcionários, com você. Ele atende desde o presidente da empresa até o mais simples e mais humilde, eu não gosto de falar isso porque é feio, mas até o mais humilde funcionário. Mas é de cabo a rabo, de ponta a ponta. Então, para sua empresa, se você quiser, depois pode me mandar o WhatsApp aqui, eu passo até o celular do Simon, não tem problema nenhum, eu passo o WhatsApp dele. Mas o China depois vai deixar lá simonhill.com.br para quem quiser acompanhar. A diferença de um coach, eu trouxe ele para explicar para as pessoas, é isso. É que ele vai à empresa, ele mostra resultados, ele tem clientes de referencial. Então, por isso que eu fiz questão, demorou, eu sei que a agenda dele é complicada, mas ele conseguiu atender a gente. Grande abraço mais uma vez, obrigado ao consultor Simon Hill. Certo, China? Certinho, meu amigo. Como dissemos ontem, o prefeito de Machado, por 10-3, Gilbert, acabou sendo impeachmentado. Teve o seu mandato cassado ontem pela Câmara de Vereadores de Machado. Por quê? Por falta de informação. Ele, inclusive, tem um vídeo dele que ele fala assim, não, as informações que vocês querem estão lá no Tribunal de Contas, que é obrigado. Não, senhor, seu Gilbert. A obrigação é dos vereadores, o povo. Tudo que se faz dentro de uma prefeitura é público. Ele acabou não respondendo pedido de informações, não fornecendo informações aos vereadores, aos órgãos da sociedade. Acabou... Não, né? Não posso fazer o gesto. Acabou se dando mal. Acabou se estrepando e foi cassado ontem, no segundo mandato. Queimou o filme. Pra quê, cacete? Por que não atende? Aí me desculpe, mas é burro. Pelo amor de Deus, um cara que tá no segundo mandato de prefeito, político velho, do Republicanos. Do Partido Republicanos, que é do Geraldo Tadeu, do Mauro Tramonte. Um cara velho de guerra. Me dá uma vacilada dessa no final. Não, tudo bem, queimar na largada é uma coisa, agora no final, fim de carreira, hein? Que é isso? Outra coisa que eu gostaria de dizer é que o Flávio Faria, vice-prefeito de Poços de Caldas, ontem oficialmente lançou sua candidatura, ou melhor, a sua pré-candidatura à prefeitura de Poços de Caldas. Então, de fato, Sérgio Azevedo e Flávio Faria estão rompidos. Eles não são inimigos, gente, são rompidos politicamente. Cada um vai tocar seu barco. Sérgio Azevedo é pré-candidato pelo PSDB e o Flávio Faria é pré-candidato pelo Rede de Sustentabilidade. Hoje à noite, às 8 da noite, a vereadora Cissa, que é pré-candidata do PT, através deixa eu ver se eu tenho aqui, meu claro amigo Ademir, é o site que ela pediu para divulgar, que eles pediram para divulgar. Hoje, no Facebook do PT de Poços, eles vão lançar o programa de governo participativo, ou seja, o povo vai participar no Facebook do PT, onde a vereadora sai na frente nesse sentido. O PTB de Poços de Caldas do Valdir Miguel, empresário Valdir Miguel, pode ser mesmo que caminhe junto com o prefeito Sérgio Azevedo, tá bom?
Eu gostaria de, antes de finalizar o programa, chamar a atenção de todos para um áudio que você vai ouvir de um crime que está sendo praticado na internet. Eu tive amigos que caíram nisso. E depois você tem a sua conta de WhatsApp clonado. Que são os hackers que fazem isso, né, China? Sim. São criminosos. Então eu gostaria que você prestasse atenção nesse áudio para você ver o que é um crime de WhatsApp, que às vezes a gente alerta a família. Eu falo para minha mãe, para as minhas irmãs. Gente, toma cuidado, para alguns amigos, toma cuidado, porque às vezes o negócio é tão bem profissional que às vezes até a gente cai, né, China? Sim, é tão bem armado isso. Então preste atenção nesse áudio. Posso sim, pois não. Então, me chamo Cauã Lucas, eu faço parte do grupo de pesquisa do Datafolha. Tudo bem com a senhora? Tudo bem com você. O motivo do contato, tudo bem, graças a Deus. Meu motivo do contato com a senhora é sobre o levantamento da pesquisa do vírus Covid-19, que será publicado no nosso Índice Popular Brasileiro. A senhora tem um minuto para estar nos ajudando com a pesquisa rápida? Claro, pode falar. Ok, vamos lá. Após o vírus Covid-19 ter chegado no Brasil, a senhora sentiu alguns sintomas como febre, dores de garganta, dores de cabeça, tosse ou falta de ar? Não. Correto. As atividades remuneradas da senhora, a senhora está praticando normalmente? Não. Correto. A senhora trabalha como CLT, autônoma ou empresária? Autônoma. A faixa etária de idade da senhora qual seria? Eu não costumo dar esses dados pessoais assim. Correto. A senhora se reside com algum gestante do uso do câncer de colo? Como o quê? Não entendi. A senhora vive com algum gestante do uso do câncer de colo? Sim. Correto. Então, só para estar finalizando a ligação com a senhora e mostrar aí no sistema que a pesquisa foi efetuada com sucesso, essa ligação, ela gera um bem encaminhado tem 3 dígitos. Nos informe por gentileza se a senhora recebeu? Recebi, Aí a senhora me confirma aqui em linha que colocada no sistema que a pesquisa foi efetuada com sucesso. Tá bom. Pode confirmar os 3 dígitos, por gentileza? Não, porque você quer o código do WhatsApp, né? Aí não dá. Desligou. Oi pessoal, tudo bem? Boa tarde. Olha só, compartilhe nos seus status, nos stories. Tem uma quadrilha agora, começaram a atuar desde ontem, fazendo uma pesquisa em nome do Datafolha pelo celular. Ele pega seu número, confirma vários dados e ao final ele pergunta sobre o Covid, se alguém na família teve algum sintoma. A linguagem é bem técnica, tá? Quase não dá para perceber que é uma quadrilha. E ao final ele fala assim: para confirmar a sua pesquisa, foi enviado para o seu celular via SMS 6 dígitos para confirmar a sua pesquisa. Você pode me informar, por favor? Aí quando você informa, ele clona o seu WhatsApp, clona o seu celular, rouba os dados bancários e começa a usar o seu número lá da plataforma deles, tá? Então avisem a todos os familiares e amigos que agora é Datafolha e pesquisa sobre Covid para o Ministério da Saúde. É triste, viu? Prestou atenção? Ele liga falando que é do Datafolha, como pode falar que é do G1, do Globo, de qualquer outro lugar. Aí ele manda um código para você via SMS e pede para você repetir. Quando você repete o código para ele, naquele momento aqueles números é o que ele precisa para clonar o seu WhatsApp e o seu celular, e aí pega tudo quanto é informação. Já teve cunhado meu que foi clonado o WhatsApp dele. E eu sei porque eu recebi a mensagem pedindo dinheiro. Exatamente, cara, foi assim: não é meu cunhado. Porque pela sorte, né, porque isso também às vezes acontece, sai um pouco fora da ideia do bandido, né, porque ele pede dinheiro, mas em cima de um nome de uma pessoa, que essa pessoa às vezes não está acostumada a pedir dinheiro pros outros. Aliás, nunca pede dinheiro pros outros, como é o caso do meu cunhado. Teve um camarada aqui de Poços, eu não vou citar o nome, vou citar sim, o Edson Ferraz. O Edson, da antiga loja da TIM, coitado, clonaram o WhatsApp dele. E o Edson sempre foi um gentleman, muito educado. Ele mandou uma mensagem extremamente educada para todo mundo, pedindo para pagar um boleto para ele. Algumas pessoas pagaram, e na realidade não tinha nada disso. Aí acontece, veio cair... Infelizmente, e clonaram o celular dele sem querer.
Poxa Vambora, vida. China! Não, tá cedo ainda. Calma aí, rapaz. Só mandar um abraço aqui pro meu amigo Marden Franco, tá acompanhando a gente aqui. Marden, abraço, viu? Também quem esteve aqui com a gente, tá acompanhando a Ludivina Eduarda, nossa amiga Ludivina Eduarda, mãe do Agnaldo, gente finíssima aí. Grande Tanto a mãe abraço. quanto o filho, gente muito bacana, sempre amigos da gente aqui. O Rodrigo Maia também, que sempre participa aqui no nosso facebook.com/Master Web Rádio Oficial. Ele tá dando uma boa tarde pra gente. Parabéns pelo programa. Bacana. Obrigado, hein? Obrigado, gente. Ó, amanhã quem vai estar com a gente é o Thiago Mafra, que é do PT, pré-candidato pelo PT, pode até ser pré-candidato a prefeito ou a ser vice da vereadora Cissa, e é professor diretor na escola Pedro Afonso Junqueira, lá no Jardim Kennedy. Conhece a escola? Opa! Então Pedro amanhã ele vai Afonso estar aqui Junqueira. batendo um papo com a gente, falando sobre educação. E na sexta, a gente encerra a semana com o Celso Donato, secretário de governo do prefeito Sérgio Azevedo e presidente do PSDB. Muito obrigado a todos pelo carinho, pela audiência, viu? Ó, estamos no Maiores e Melhores desse ano. Bacana, pessoal. Inclusive, a gente até Obrigado, tá fazendo a viu? postagem aí da maneira fácil de você entrar Já tá no link. Facebook? Não. Tá no Facebook, na página aí já tá posicionado lá, afixado, né? Essa postagem que o nosso amigo Paulinho fez, ensinando direitinho, 2 passos lá pra você votar na Master Web Rádio. Quem sabe a gente leva o prêmio de novo, né? Vai ter depois a chamada pra isso, né? Vai criar um áudio pra gente rodar aqui no programa sobre isso. Vamos criar sim. Então, mas por enquanto você entra no Facebook da rádio, Master Web Rádio Oficial. Isso. Né? Tá lá o link pra você votar na gente e participar do Maiores e Melhores, certo? Valeu, Silas! Obrigado pela audiência, amanhã a gente tá de volta. Tchau, hein? Valeu! Boca Boa. É programa para mais de metro. Boca Boa. Master Web Rádio. Master Web Rádio 6 e 2. Horário de Brasília. Master News. Master News. Brasil. Greve não